a correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve galera do 8º ano, tudo bem com você? Professor Cristiano mais uma vez aqui na área para darmos continuidade aos nossos estudos sobre as crises que ocorreram no Brasil durante o período colonial. Mais especificamente, essas crises separatistas, esses dois movimentos separatistas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Hoje nós vamos corrigir as últimas atividades que eu pedi que vocês fizessem no capítulo 2. Então, sem perder muito tempo, vamos encerrar essa unidade, então, com essas questões. Vem junto comigo e vamos fazer a leitura aí do texto que aparece na página 29 da sua apostila. Você já está com a sua apostila em mãos, certo? Se não está, gente, é importante que você pegue a sua apostila. Não dá para corrigir sem a apostila em mãos. É impossível isso. Lembra, eu sempre destaco, neste momento em que estamos vivendo, é importante que você se organize. Você já está no 8º ano, já tem responsabilidade, então pega o seu cantinho aí, deixa o seu cantinho pronto com o seu material para que você possa abrir neste momento e nós possamos efetuar então a correção. Legal? Já pegou? Eu espero também que você tenha feito. Não adianta nada você chegar aqui agora e sair copiando, certo? Se por um acaso, eu acredito que isso não vai acontecer. Porque você, do 8º ano E, o 8º ano mais bonito do colégio, você já tem tudo arrumadinho. Mas caso você, de repente, ainda não tenha feito, faça antes da correção, tá bom? Vamos lá então para a leitura? Leia o texto e responda às questões. Nos planos dos conspiradores, a capital da nova república deveria ser São João del Rei, decisão que espelhava as mudanças demográficas que se verificariam na capitania. A insistência de Martinho de Melo e Castro, que era ministro do ultramar da rainha Maria I, ou seja, o ministro lá de Portugal, na derrama, esse ministro então estava insistindo em cobrar a derrama como uma forma aí de fazer com que Portugal arrecadasse mais impostos. Junto com seus atos contra os devedores da coroa em Minas Gerais, proporcionou aos magnatas da capitania um subterfúgio. E você deve estar percebendo aí que essa palavra está grifada, está destacada. Você pode olhar ali no glossário que tem logo abaixo o significado desta palavra. Gente, outra coisa importante. Quando você se deparar com uma palavra que não apareça no glossário que vem junto com o texto, dá uma paradinha, procura no seu celular ou em outro dicionário, procure o significado. Você só vai conseguir entender, compreender o texto se você conhecer cada uma das palavras. Então, sempre que você se depara com uma palavra desconhecida, é importante que você busque o significado desta palavra antes de dar continuidade. Legal? Fica a dica aí, então. Subterfúgio, no caso, está fácil, porque está aqui embaixo. Olha lá. Estratégia, tramóia, artimanha. Então, proporcionou essa... Vamos só recapitular aqui, então, o que nós lemos até agora. Esta insistência do ministro da rainha portuguesa em cobrar a derrama e, principalmente, a maneira como ele vinha agindo de forma bastante rigorosa contra aqueles que tinham dívidas contra a coroa portuguesa, estava fornecendo, então, o subterfúgio para os magnatas ali da região, ou seja, as pessoas mais ricas, para que eles fizessem o quê? Então, vamos ver ali. Proporcionou aos magnatas da capitania um subterfúgio pré-fabricado para alcançarem seus próprios objetivos egoístas, sob o disfarce de um levante popular. Os que tinham mais a ganhar com o rompimento com Portugal eram, evidentemente, os abastados plutocratas. Professor, o que é plutocratas? Também ali embaixo no glossário. Olha lá. Membros da plutocracia, governo ou poder orientado segundo os interesses dos indivíduos mais ricos da sociedade. Então, você já reparou que esta sociedade mineira que se desenvolve, a região ali chamada de Vila Rica na época, era uma cidade, era uma vila, era uma região completamente controlada pelas elites, por aqueles que eram mais ricos. Eram estes que davam ali o direcionamento para a vida política, para aquilo que era certo e errado dentro da região.
Plutocratas ameaçados de perder todo o seu patrimônio nos processos da Fazenda Real. Então você percebe que este grupo de elite da região, eles estavam sendo ameaçados por estes processos que vinham sendo implementados pelo governo português. Eles tinham medo de perder, então, parte da sua riqueza, porque o governo queria arrecadar cada vez mais e mais. Entretanto, precisamos destacar, vamos ver agora no segundo parágrafo, que a derrama ela não recaía apenas sobre os mais ricos. A derrama deveria recair sobre todos. E essa é a desculpa que estes magnatas precisavam para tentar, de certa forma, convencer a população a participar do processo. Olha só, a derrama era um tributo que recaía sobre toda a população e assim podia ser usada por estes interesses, os interesses daqueles que durante tantos anos tinham sido eles próprios os arrecadadores e agentes da autoridade real, os opressores, portanto, dando-lhes uma fachada respeitável e a possibilidade de atrair o apoio popular para a sua causa. O quinto real era o único tributo administrado diretamente pela coroa e mandado para Lisboa. Ao insistir na rígida observância da lei da cota do ouro de 1750, ou seja, na derrama, Melo e Castro deu aos magnatas mineiros a mais adequada das armas para usarem contra Portugal. Então você repara que essa revolta tinha como objetivo fazer com que a população também participasse dela, embora quem de fato iria ganhar com a separação seriam as elites da região. Vamos ver então as questões? Vamos lá? Questão de número 1. De acordo com o texto de Kenneth Maxwell, qual era o caráter essencial da conjuração mineira? Então você repara que a conjuração mineira, antes de mais nada, ela tinha ali um caráter elitista. Embora a elite dominante em Vila Rica quisesse envolver a população para dar mais força ao movimento, basicamente o objetivo era fazer com que os interesses das elites locais fossem atendidos. Vamos para a resposta sugestiva, então? Olha só, ficou assim. Segundo o autor, a conspiração apresentava um caráter essencialmente elitista, tendo sido organizada pelos grupos mais poderosos da região de Minas Gerais. É aquilo que eu disse. Não se esqueça, Inconfidência Mineira está ligado aos interesses de uma elite local. Explique de que forma os conspiradores mineiros pretendiam atrair o povo para o movimento contra a coroa portuguesa. Bom, ficou claro ali para você, principalmente na segunda parte do texto. Lembra? A derrama ela deveria recair sobre toda a população e não apenas sobre a elite. Então, essa era a forma que esses grupos de elite estavam utilizando para convencer a população a participar do movimento. Resposta sugestiva aí para você. O fato de a derrama recair sobre toda a população e não apenas sobre as classes mais abastadas de Minas servia como justificativa para os conspiradores atraírem o povo para a revolta. Questão de número 3. Vamos lá. Por que podemos dizer que a conjuração mineira não saiu do campo das ideias? Este foi um tópico que nós debatemos várias vezes durante as nossas últimas aulas. Lembre-se, tudo estava pronto, tudo estava planejado, até que o nosso amigo Joaquim Silvério dos Reis resolveu ter uma ideia um pouco diferente. A ideia de, quem sabe, conseguir o perdão das suas dívidas em troca de uma informação privilegiada. E aí acabou entregando, então, todos os planos da conjuração para o governo português. Dessa maneira, antes mesmo que a revolta começasse, o governo português conseguiu prender os principais líderes e impedir que a revolta tomasse corpo. Resposta sugestiva aí para você, então? Ficou assim. Com a denúncia de Joaquim Silvério dos Reis, em troca do perdão de suas dívidas com a coroa portuguesa, os conspiradores foram presos antes que o movimento pudesse ter sido colocado em prática. Beleza? Vamos seguindo aqui então, gente.
para a página 31. Sobre os movimentos que questionaram a dominação colonial na América Portuguesa, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Primeiro, a Inconfidência Mineira, 1789, reunia intelectuais, clérigos, advogados, mineradores, proprietários, militares, etc. e pretendia proclamar uma república em Minas Gerais. E aí? Certinho, não é? Você percebe basicamente ali membros da elite, intelectuais, clérigos, advogados, e tinha sim esse objetivo em proclamar uma república ali na região das Minas Gerais. Então a primeira, ó, legal, certinho. Número 2, os sentimentos de liberdade e independência dos inconfidentes de Minas Gerais foram alimentados pelos ideais iluministas e influenciados pela independência dos Estados Unidos em 1776. Mas nem chegaram a decretar a revolução, pois foram delatados por um dos seus companheiros. Verdadeiro, né? Fácil, tranquilo. Terceiro ponto. O movimento baiano de 1792, 1798, também influenciado pelas ideias da Revolução Francesa de 1789, teve um caráter popular e contou com a participação dos pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros libertos, mulatos e escravos. E aí, o movimento baiano teve essa característica? Sim! Lembra que, diferente da Inconfidência Mineira, a conjuração baiana ela tem esse caráter popular, essa participação da população. Se eu fosse colocar ali esses grupos, por exemplo, mulatos, libertos, escravos, dentro do contexto da Inconfidência Mineira, estaria errado. Mas para a conjuração baiana, ó, certinho. Então a terceira também é verdadeira. Quarta, os movimentos mineiro e baiano foram duramente reprimidos pelas autoridades portuguesas. Alguns conspiradores, sobretudo os mais poderosos, conseguiram se livrar das acusações e receberam penas mais leves. Verdade, não é? Realmente, aqueles membros da elite, aqueles conspiradores que tinham uma condição social mais favorável, não sofreram penas capitais, não foram executados, como aconteceu na Inconfidência Mineira com o Tiradentes e também na Conjuração Baiana com os líderes populares ali, como o João de Deus. Número 5, então a 4 verdadeira também. Número 5, no movimento mineiro, o único condenado à morte foi Tiradentes, e no movimento baiano, apenas os negros e os mulatos, com 4 integrantes condenados à morte, executados e esquartejados. Certinho, galera, é isso mesmo. Inclusive, o cenário aqui do fundo da aula de hoje mostra exatamente essa praça onde estes 4 condenados foram executados, levados ali à forca, lá no contexto da conjuração baiana. Então, essa praça aqui fica em Salvador, e foi nela que eles foram executados. Como ficou, então, a nossa alternativa? Todas são verdadeiras? Onde aparece uma que contempla para nós ali? Vamos ver. Aqui, ó, letra E. Muito bem, galera. Letra E é a alternativa que contempla aí as nossas escolhas. Todas as alternativas são verdadeiras. Seguindo, vamos para a página 32. E aqui tem um texto para nós discutirmos um pouco e traçarmos um paralelo entre aquilo que ocorreu no Brasil neste período colonial e o que acontece no Brasil nos dias atuais. O texto a seguir apresenta o conteúdo de anotações encontradas entre os pertences do alfaiate João de Deus, um dos participantes da Conjuração Baiana de 1798. Vamos ao texto, então. Mas algo bem diferente aflora de um pedaço de papel com algumas anotações suas, do João de Deus, misturadas a outras com registros de serviço, tais como medidas de encomendas e orçamentos. Então, ele era aí um alfaiate, né? Medidas, orçamentos. Então, esses materiais foram encontrados ali entre as coisas do João de Deus. Trata-se de uma curiosa relação de remunerações futuras da tropa, o que é de maior interesse dos proventos que caberiam aos 40 deputados da futura dieta republicana a ser instituída de quando do triunfo da Revolução. Então, olha só, o João de Deus esperava que a Revolução desse certo e que no futuro, ali na região, fosse construída, então, uma república. E ele já traçou ali, então, uma ideia de salário para as pessoas que iam ocupar alguns cargos importantes
dentro desta república. Vamos acompanhar. A cada um destes, João de Deus atribuía um ganho anual de R$ 2.336.000, algo como R$ 194.000 ao mês, o equivalente ao preço médio de um escravo saudável e hábil no trabalho. Tratava-se de uma soma vultosíssima. Ao titular de uma cadeira de filosofia, cabia por ano um ordenado, ou seja, um salário, de R$ 400.000. Um professor da escola primária não podia aspirar mais de R$ 150.000 por ano. Subindo na hierarquia do serviço do rei, o secretário de Estado e governo receberia entre ordenados, propinas e emolumentos. Aqui, essas duas palavras estão destacadas e você pode procurar o significado ali no glossário, mas só destacando que propina, que neste contexto, não tem exatamente o mesmo contexto dos dias atuais. Dá uma lidinha ali embaixo que você vai conferir. Página 32 da sua apostila. Então, este funcionário, o serviço do rei, receberia cerca de R$ 1.600.000 ao ano. E essa era a mais alta remuneração da administração régia, se ignorarmos o total dos ganhos do governador. Tratava-se, pois, no caso dos números de João de Deus, de algo tão grandioso que os rendimentos totais do celeiro público entre 1785 e 1798 não seriam suficientes para cobrir as despesas com a remuneração anual dos 40 deputados de suas fantasias, ou seja, dos deputados que ele estava imaginando aí para o futuro, entre os quais provavelmente se incluía. Ainda que se trate de devaneio, este se integra notavelmente na imagem que se pode traçar do alfaiate. Não escondia de ninguém, pelo contrário, proclamava-o sempre que seu grande objetivo era mudar de condição. Galera, é o seguinte, sempre que nós lemos um texto, nós precisamos entender que aqueles que escreveram o texto, escreveram também com uma visão de mundo, uma visão política e com alguma intencionalidade. Você repara que muitas vezes, quando nós analisamos ali a Conjuração Baiana, ela é tida como um movimento de caráter popular e isso é muito destacado. Entretanto, este autor ele apresenta uma outra faceta. Ele diz que o João de Deus tinha também os seus próprios interesses e desejava mudar de vida. Ele se via, o João de Deus, como um futuro deputado desta república que estava nascendo. E dessa forma, ele esperava que estes futuros deputados fossem muito bem remunerados. Tanto que ele destaca aí que para pagar este salário que o João de Deus estava sonhando para o futuro, os rendimentos do governo naquele momento não eram suficientes. Aí vamos para a questão. Olha só, converse com os colegas de classe. É claro que isso não deu para a gente fazer, você teve que fazer essa análise muito mais sozinho. Converse com os colegas de classe sobre o texto e tracem um paralelo entre ele e a realidade atual. Depois redijam um texto comentando as conclusões levantadas por vocês. Pessoal, esse é um texto muito mais de caráter pessoal, então eu não vou colocar aqui uma resposta sugestiva. Mas a ideia é que você realmente trace este paralelo, mostrando que muitas vezes o movimento, ainda que ele seja de caráter popular, os indivíduos eles têm os seus próprios interesses. E no caso do João de Deus aqui, como é destacado, ele tinha também o objetivo de mudar de vida. Agora, é claro, será que apenas esse autor ele está dizendo completamente a verdade? Será que esta é a sua própria visão? Sempre em história nós precisamos comparar os textos para tentar chegar a um meio termo aí. Mas é claro, nós percebemos claramente que existem sim interesses individuais. E talvez esse seja um grande problema da política atual, quando as pessoas colocam os seus interesses individuais acima dos interesses públicos. Perceba, galera, perceba que eu não estou falando que nós devemos deixar os interesses individuais de lado. Isso é impossível. Todos nós temos as nossas próprias ambições, todos nós temos os nossos próprios sonhos, somos seres humanos e isso é normal. Agora, quando nós estamos falando de esfera pública, os interesses individuais nunca podem estar acima dos interesses públicos. E talvez esse seja o nosso grande desafio dentro do nosso território, dentro do nosso país. Então, eu convido você, caso você não tenha feito ainda, a escrever um texto exatamente discutindo estas questões e traçando um paralelo entre aquilo que ocorreu na Conjuração Baiana e aquilo que você pode acompanhar na política nos dias atuais dentro do Brasil. Legal?
Seção extra, página 32. Estamos caminhando aí para a reta final da nossa correção. Vamos lá, então, fazendo uma revisão. A seção extra, ela sempre tem esse objetivo, fazer você revisar e destacar os principais pontos que foram analisados em cada unidade. Número 1. Qual foi a contribuição do Marquês de Pombal para a reconstrução dos bairros de Lisboa destruídos pelo terremoto de 1755? Você se lembra que o Marquês de Pombal, ele ganhou grande destaque neste processo de reconstrução. Ele ganhou mesmo a confiança do rei Dom José, exatamente pela sua excelência no trabalho de reconstrução desta cidade. E aí, durante esse processo de reconstrução, a proposta do Marquês de Pombal foi dar uma modernizada em Lisboa. E assim ele projetou, ou pelo menos exigiu que se projetasse, ruas mais largas, acabou com as vielas e com os becos que eram tão comuns dentro de Lisboa, impediu, deu uma normatizada, uma padronizada nas fachadas dos estabelecimentos, das residências, para que eles não mostrassem de forma muito clara a posição social dos indivíduos e dessa maneira dando uma maior harmonia para a cidade. Resposta sugestiva para você, olha só. Pombal impôs um plano que eliminou ruelas e becos, os quais foram substituídos por grandes ruas que obedeciam a um traçado geométrico. Então, aquele traçado mais quadradinho mesmo, sem ser tão sinuoso e facilitando o deslocamento de pessoas, facilitando também o deslocamento de mercadorias, facilitando o deslocamento de socorro, caso fosse necessário, além de calçadas iguais e proibição de qualquer detalhe externo que sugerisse a condição social do proprietário. Questão de número 2. Vamos colocar aqui, então, vamos trabalhando em cada uma dessas questões para colocar verdadeiro ou falso. Sobre a atuação do Marquês de Pombal, julgue V ou F. Durante o seu governo foram criadas comissões para a demarcação das fronteiras entre os domínios portugueses e espanhóis. E aí, verdadeiro ou falso? Houve essas discussões aí durante o governo do Marquês de Pombal? Sim, verdadeiro. Segunda, as medidas contrárias aos jesuítas foram estratégias de Pombal para acusar a Companhia de Jesus e, dessa maneira, justificar a expulsão dos jesuítas do Brasil. Ótimo, verdadeiro. Terceira, com a ajuda da rainha Dona Maria, Pombal promoveu a criação de manufaturas, desenvolvendo essa produção também o comércio interno nas colônias. Essa dá para perceber que é falsa, até porque a Dona Maria era filha de Dom José. E você se lembra que quando Dom José se morre, a Dona Maria também ela acaba destituindo o Marquês de Pombal das suas funções. Então, falsa. 4. As leis pombalinas incentivaram a reforma geral no ensino, multiplicando as escolas e as ordens responsáveis por elas, o que deu maior desenvolvimento à cultura colonial. Galerinha, essa é falsa por quê? Se você perceber aqui, olha só, vamos destacar um ponto aqui importante. Embora as leis pombalinas incentivaram a reforma geral do ensino, sim, mas olha só, multiplicando as escolas, legal. E as ordens, essas ordens religiosas não. Pelo contrário, estas ordens religiosas, elas passam a ser combatidas pelos esforços do Marquês de Pombal. Questão de número 5. Lembra que o Marquês de Pombal, ele foi um déspota esclarecido, ele faz parte, ele implanta ideias ali daquilo que nós vamos considerar como despotismo esclarecido. E entre estas concepções, uma das principais é exatamente a redução da influência da igreja diante do governo português. 5. A censura dos livros passou a ser feita por um novo órgão, denominado Real Mesa Censória. Certinho. Esta era uma atribuição anteriormente da igreja e agora passa a ser, então, uma atribuição do governo. Você percebe desta forma já uma diminuição da influência da igreja sobre o governo português. 3. Explique o conflito de interesses entre o Marquês de Pombal e os integrantes da Companhia de Jesus. Existia conflito de interesses? É claro que existia. E depois daquele atentado que o rei Dom José sofreu, o Marquês de Pombal fez todo um trabalho aí para fazer com que os membros da Companhia de Jesus, os jesuítas, fossem expulsos do território português, eliminando definitivamente a sua influência sobre o governo. Questão, então, aí, resposta sugestiva. Em 1758, o monarca foi vítima de um atentado.
atribuído a membros de família da alta nobreza de Portugal, que teriam contado com a cumplicidade de alguns padres jesuítas. Este episódio foi decisivo para fortalecer a posição de Pombal, que via nesses integrantes um grande obstáculo à plena execução dos seus planos de governo. Questão número 4. Qual era a função da derrama para a corte portuguesa? Aqui já estamos voltando as nossas atenções para a colônia mais uma vez. Então, a derrama, ela foi instituída e tinha como objetivo fazer com que uma quantidade mínima de ouro, você lembra? Fosse arrecadado todos os anos pelo governo português. Então, caso através dos impostos convencionais essa quantidade mínima não fosse alcançada, o governo faria então a destituição de ouro, e isso recairia sobre toda a população até conseguir alcançar o mínimo necessário. Resposta sugestiva. Como a colônia não recolhia os cofres reais a quantidade necessária de ouro, 1,5 toneladas, foi decretada a derrama, que consistia no confisco do ouro que estivesse em poder da população até a quantidade necessária para completar o valor do imposto obrigatório. Essa medida pretendia repor as perdas da coroa, uma vez que parte integrante do ouro extraído era sonegada. Lembra aí do lance dos santinhos do pau oco? Lembra? Que esse ouro muitas vezes acabava circulando de maneira ilegal, exatamente para não pagar o imposto. Questão de número 5. Vamos ver aí quais são as alternativas corretas, quais são as alternativas incorretas. Primeiro, inspirados pelos ideais iluministas, os conjurados mineiros defenderam a liberdade do comércio e a independência da região das Minas Gerais. E aí? Inspirados nos ideais iluministas, os conjurados mineiros defenderam? Certinho, ótimo, tá certo a primeira. Segundo, entre os grupos sociais envolvidos, destacaram-se os proprietários de lavras e terras, oficiais militares, clérigos, letrados, escravizados não. Então a segunda ela está incorreta, porque você não tem a presença de escravos, de escravizados, ainda que libertos, neste contexto da Inconfidência Mineira, tá bom? Então a segunda está incorreta, principalmente nos papéis de liderança. Lembra que existia sim um projeto para fazer com que a população participasse, né? Mas não na liderança. As principais reivindicações deste movimento atendiam os interesses da elite e não das camadas populares. Questão de número 3. A quebra do vínculo colonial representado pela independência das 13 colônias exerceu influência entre aqueles que planejaram a conspiração. Certinho, gente. Lembre-se que a independência dos Estados Unidos, em 1776, ela tem forte influência iluminista também, aquelas ideias iluministas. E ela serviu como um exemplo para os colonos da região de Minas Gerais. Porque as 13 colônias na América do Norte alcançaram o seu objetivo, tornaram-se independentes e implantaram uma república. E era exatamente isso que eles estavam objetivando ali com a Inconfidência Mineira. Então, a número 3 está correta. Sim, a independência dos Estados Unidos serviu como exemplo. Questão número 4. O declínio da exploração aurífera na segunda metade do século XVIII contribuiu para aumentar a insatisfação dos colonos mineiros com a coroa portuguesa. Certinho! Sem tirar nem pôr. Então a questão 4 também está correta. E aí, olhando ali embaixo, qual que contempla então aquilo que nós marcamos? Marcamos a primeira como correta, a segunda não. A terceira como correta e a quarta como correta. Então 1, 3 e 4. Será que tem uma opção assim? Vamos ver ali. 1, 3 e 4. Olha só, não é que a letra D atende às nossas expectativas? Então, ficou aí a número 5, letra D. Número 6. Leia o texto sobre a conjuração baiana e depois responda a questão, meu rei. Não eram os estadunidenses que serviam de exemplo a João de Deus e aos seus companheiros. Eram os sans-culottes da Revolução Francesa. A 12 de agosto de 1798, apareceram por toda a cidade manifestos manuscritos, dirigidos ao povo republicano, apelavam ao extermínio do domínio metropolitano de Portugal. Pergunta: quais eram os principais objetivos dos participantes deste movimento? Então você repara aí que a conjuração baiana, ela tem um caráter popular.
Se para a Inconfidência Mineira nós temos como grande exemplo a independência dos Estados Unidos em 1776, para a Conjuração Baiana nós podemos pegar sim o exemplo dos sans-culottes, porque lá na Revolução Francesa, em 1789, houve uma revolta popular. E a Conjuração Baiana acontece alguns anos depois, em 1798. Então, o exemplo dos sans-culottes, ele serve sim para inspirar aqueles que desejavam proclamar ali na Bahia uma república independente de Portugal. Então, quais eram os objetivos? Os objetivos, galera, era melhorar a condição social, acabar com a escravidão. Então, objetivos que atendiam também a demanda popular. Olha só, resposta sugestiva aí para você. Os principais objetivos dos revoltosos da Conjuração Baiana eram proclamar uma república democrática na qual houvesse liberdade de comércio, muito importante, e criar oportunidades de trabalho e remuneração justa para todos. Partindo aí, então, você percebe dois ideais: liberdade, igualdade, tudo isso junto vai dar o quê? Fraternidade. Olha aí, era o lema da Revolução Francesa, não é? Então você percebe que esses ideais dos sans-culottes realmente inspiram estes sonhadores da Conjuração Baiana. Meus queridos, número 7. Explique o que a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana tinham em comum e em que aspectos se diferenciavam. Repare que às vezes eu utilizo para a revolta que acontece em Minas Gerais, eu utilizo o termo Inconfidência Mineira, que é o título pelo qual ela é mais conhecida. Tá? Então, Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira, ou no caso aqui, Conjuração Baiana, você vai poder chamar também de Revolta dos Alfaiates, certo? Então, são termos aí que estão ligados a estes conflitos. O que eles tinham em comum e no que eles se diferenciavam? Dá para dizermos que eles tinham em comum o fato de que buscavam a independência, eram movimentos emancipacionistas, diferentes de outras revoltas que nós tivemos anteriormente na colônia e não tinham o objetivo de romper com Portugal. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, elas tinham sim esse objetivo de rompimento. Ambas sofreram uma grande influência do movimento iluminista, daquelas ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Ambos os movimentos também, eles tinham como objetivo construir uma república, romper com Portugal e construir uma república. Ambos não deram certo. Antes de começar, foram reprimidos ali pelo governo português. E de diferente, dá para nós destacarmos aí que a Inconfidência Mineira, ela tem um caráter mais elitista, enquanto a Conjuração Baiana, ela atende a uma demanda da população. Resposta sugestiva para você. Os dois movimentos eram republicanos, emancipacionistas em relação ao governo português, se utilizaram dos ideais iluministas e ambas as propostas foram reprimidas antes de terem sido postas em prática. Diferenciavam-se na composição social e motivações. A Conjuração Mineira, econômicas, e a Conjuração Baiana, econômicas e principalmente sociais. Então, a Conjuração Baiana tinha esse objetivo de melhorar a condição social da população. Legal? Gente, nós chegamos então ao final desta nossa aula, ao final deste nosso capítulo, e na próxima aula nós começamos então a falar de um assunto muito legal. Vamos estudar aí, analisar o período conhecido no Brasil como período joanino. Então eu convido você já a pegar a sua apostila, fazer a leitura das primeiras páginas, destacar aquilo que você acha mais importante. Lembra, eu disse para vocês que quando Napoleão Bonaparte atacou Portugal, o rei de Portugal, Dom João VI, ele fugiu para o Brasil e aqui permaneceu entre 1808 e 1821. E é este período que nós vamos estudar a partir da próxima aula. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.